Bom dia a todos. E eu quero começar essa história fazendo uma analogia e contando para vocês por que a agricultura sustentável tem tudo a ver com a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos, acredito que todo mundo aqui conhece. E o que acontece nela? Tem 3 irmãos. Tem 2 que não são muito responsáveis, gostam de cantar, dançar, brincar. E tem um outro irmão, que é o porco Costelinha, e esse um pouco mais responsável. E esse decidiu construir uma casa de tijolos. Enquanto os irmãos dele falaram assim, não precisa disso, cara. Nós conseguimos construir uma casa de madeira e de palha que vai nos suportar no inverno. E aí, uma hora o inverno chegou. Uma hora chegou o lobo mau. E todo mundo sabe o que aconteceu com a casa de palha e a casa de madeira. O grande ponto é possível sim você ganhar dinheiro com a agricultura convencional. É possível sim você ser produtivo com a agricultura convencional, mas quando o inverno chegar, na verdade, quando a intempérie climática chegar, quando nós tivermos um veranico prolongado, o que vai acontecer é um desastre e a sua casa vai cair. Agora, se você tiver agricultura sustentável pautando as suas decisões, o que vai acontecer é algo diferente. Esse trabalho da Fundação MT nos mostra isso. Foi testado diferentes sistemas de manejo produtivos, com rotação de culturas, com diversas plantas, em comparativo a um sistema onde tínhamos soja e pousio. Isso foi feito, mas para exemplificar, isso pode ser adaptado para qualquer cultura. E o que aconteceu? Durante 7 anos, as produtividades foram semelhantes. Ah, eu estou ganhando dinheiro sem fazer rotação de culturas? Beleza, pode ser que isso aconteça. Mas, no ano 2014 e 2015, aconteceu algo que foi um grande veranico. Um período forte sem chuva. E olha o que aconteceu, onde nós tínhamos soja pousio, monocultivo. E é claro, uma situação que a gente não vive, mas a gente pode adaptar para situações menos abruptas como essa. A produtividade, ela foi lá embaixo, onde os sistemas mais sustentáveis, onde nós tínhamos mais produção de carbono, diversidade de plantas, se mantiveram mais produtivos. E olha só, depois desse problema climático, nunca mais aquele tratamento foi o mesmo. O balanço de carbono foi tão negativo que nunca mais ele se recuperou. Bom, meu nome é Augusto Silva, hoje estou como diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, tenho uma experiência também atuando na Stoller do Brasil. Tenho bastante conteúdo postado na rede social, quem se interessar, Augusto Silva T, o meu Instagram. E hoje eu tenho uma missão aqui com vocês. É possível depender menos do clima? Sim, é possível depender menos do clima na produção de milho. E o caminho para depender menos do clima passa um pouco por esse resultado que eu acabei de mostrar. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês um caminho para que a gente fique menos dependente do clima. E claro, lá no final a gente também vai entender todos os benefícios ambientais disso e os benefícios para o bolso do produtor rural. Bom, olhando esse solo aqui quimicamente, ele é bem semelhante, o tratamento 1 e o tratamento 2. Parâmetros químicos muito semelhantes. E aí eu pergunto para vocês, será que tivemos diferenças significativas de produtividade nesse talhão? Aparentemente não, porque muitas vezes olhamos apenas para os parâmetros químicos do solo. Mas olha só a diferença de produtividade. 103% em um solo quimicamente quase igual. Mas o que acontece aí? Se o solo quimicamente é igual, por que a gente teve 100% a mais de produtividade? O caminho, ele está aqui, na biologia do solo. Então, foi-se analisado parâmetros biológicos, a enzima beta-glicosidase e a arilsulfatase, relacionado à decomposição da matéria orgânica e o ciclo do enxofre. Identificou que, nas lavouras onde tivemos um sistema mais sustentável, ou seja, mais produção de carbono, soja braquiária, 4 vezes mais beta-glicosidase, 8 vezes mais arilsulfatase. E aí, quando chega a intempérie climática, como é que uma lavoura como essa se comporta? Com 100% a mais de produtividade. Então, o caminho começa
por aí. Bom, mas essa situação é muito específica. Será? Foi analisado vários talhões no oeste da Bahia e foi identificado que o índice de qualidade químico do solo naquela região é quase 100%. Fizemos um bom trabalho na parte química em várias regiões. Agora, quando nós olhamos para os indicadores biológicos, mais de 40% está em médio ou ruim. Então, será que o caminho não é esse? Qual será que é o caminho para a gente construir uma agricultura mais resiliente, uma produção de milho que dependa menos do clima? Como construir uma casa de tijolos com 5 pilares básicos da agricultura sustentável? São eles: fomentar a vida do solo, com pouco revolvimento do solo, diversidade de plantas, alta produção de carbono, alta produção e biodiversidade de biomassa. Isso que vai nos possibilitar sequestrar carbono no solo, isso que vai nos possibilitar ciclagem de nutrientes, resiliência, manejo integrado de pragas e doenças. Entendemos, claro, que os químicos são muito importantes, mas também entendemos que a gente consegue também gerar populações resistentes, que eles perdem eficiência ao longo do tempo, por isso o manejo integrado. Estímulos fisiológicos. Toda vez que nós conseguirmos extrair mais de uma planta em 1 metro quadrado, nós estamos sendo mais sustentáveis. Toda vez que nós produzirmos mais em uma área, sem prejudicar o meio ambiente, nós estamos sendo sustentáveis. E, claro, a adubação orgânica de qualidade, um fator muito importante para isso. Por isso, eu elenquei estratégias de médio e longo prazo, que são as mais importantes para transformar o nosso ambiente em um ambiente que dependa menos de clima e que a nossa produção de milho dependa menos de clima. E esses são os pontos mais importantes. Consórcios, rotação de cultura, construção de perfil de solo para que a raiz possa descer, adubação orgânica de qualidade, que vai ativar a vida biológica e vai proporcionar um solo que faz mais matéria orgânica. E, claro, junto com isso, estratégia de curto prazo. Já foi dito anteriormente, a pressão que nós temos por custo, a pressão que nós temos por produzir alimentos. Precisamos também atuar na planta, com tecnologias sustentáveis que nos trazem maior eficiência de plantas, como, por exemplo, estimular crescimento radicular. Estímulos fisiológicos que potencializam o que a planta está fazendo em cada estágio fenológico. Bioinsumos que vão nos entregar nutrientes, vão nos entregar desempenho de plantas. E indução de resistência e controle cultural, que vai nos entregar o melhor controle de doenças sem novas aplicações de fungicidas. Bom, o ponto mais importante é esse: rotação de culturas. E por que rotação de culturas? Semana passada, eu fui em Maceió, me alimentei meio mal, comi muita fritura, um pouco de cerveja. Cheguei em casa e meu intestino estava desregulado, estava passando mal. A minha esposa fez para mim uma sopinha com cebola, cenoura, batata. Comecei a me alimentar melhor, rapidamente. Também tomei um repositor de flora intestinal. A minha flora intestinal se restabeleceu e eu voltei a ter o meu intestino saudável. O solo funciona da mesma forma. Existe um ambiente de interação entre a raiz e o solo chamado rizosfera. E esse ambiente ele é influenciado pelos exudados radiculares, substâncias que cada raiz emite. Ou seja, se eu só como bolacha recheada e pastel, eu vou selecionar alguns micro-organismos no meu solo. Se o meu solo só vê soja e milho para sempre, vou selecionar aqueles organismos. Agora, se eu tenho diversidade, se a minha esposa faz uma sopinha com um monte de legumes e verduras, eu vou ter um solo mais saudável. Bom, os consórcios eles são também ferramentas muito importantes para nós, porque nós preservamos o interesse econômico. E nesse cenário, o milho é uma cultura que nos ajuda muito. Por exemplo, entendendo a importância da cultura antecessora, esse trabalho mostra a produção do milho verão, comparando com as culturas que tivemos no inverno. Então, o milho verão entregou o melhor resultado quando nós tivemos ervilhaca e tremoço, que são plantas diferentes, são leguminosas, são plantas que nos entregam nitrogênio, são plantas que têm uma palhada com uma relação CN mais baixa, que consegue entregar nutrientes na camada mais superficial. Então, a importância de rotacionar e ter diferentes plantas de cobertura nos entrega produtividade. Agora que é o consórcio, eu tinha lido errado. Vamos lá. Taxa de infiltração com consórcios. Isso é muito importante para nós. Sistema soja-milho, taxa de infiltração 27 milímetros por hora. Se chover mais de 30 milímetros, o nosso solo vai acabar perdendo essa água, vai escorrer. Agora, quando nós temos sistemas com soja e milho consorciado com braquiária, rotação mais produção de biomassa,
129 milímetros por hora. Ou seja, será que uma lavoura assim, ela está mais ou menos dependente do clima? Bom, quando a gente olha para a produção de palhada, esse trabalho do Henrique De Biasi da Embrapa nos mostra que a cada 1 tonelada a mais de palhada, nós temos menos 6% de evaporação do solo. Será que com 6% a menos de evaporação, com 100 milímetros a mais de taxa de infiltração, nós temos um ambiente mais ou menos resiliente? E quando nós entramos nesse cenário de adubação orgânica de qualidade, é muito importante para nós, produtores rurais e brasileiros. Por quê? Porque é possível se construir um adubo com alto valor agregado. Por experiência própria, eu sei que adubos como esse, feito com critério, nós conseguimos chegar em bons teores de nitrogênio, fósforo e potássio, de ácido úmico, ácido fúlvico, micro-organismos benéficos, e que se você fosse buscar no mercado o que tem nesse adubo, ele teria um valor agregado de R$2.000 por tonelada. Você consegue fabricar ele, reaproveitando resíduos, de forma sustentável por R$400 a tonelada, incrementar na vida do solo e melhorar no ambiente produtivo. Quando nós olhamos para estímulos, por que os estímulos são importantes? Porque a planta está lá, no seu solo, já está naquele ambiente de construção de médio e longo prazo. Mas nós podemos explorar a planta, fazer com que ela tenha o seu desenvolvimento radicular potencializado, para que ela, por exemplo, explore melhor aquele ambiente que ela está inserido. Então, existem alguns produtos que conseguem fazer isso. Da mesma forma que existem produtos que estimulam com que a planta tenha um processo fotossintético potencializado, que estimulam com que a planta tenha uma regulação da sua abertura e fechamento estomática potencializado, fazendo com que a planta, naquele ambiente que ela está inserida, ou seja, o ambiente não é nem melhor nem pior, é o mesmo, mas ela explora melhor aquele ambiente, ela depende um pouquinho menos de água. Junto com isso, utilizando as estratégias de médio e longo prazo, a gente vai ter lavouras que dependem menos do clima. E quando nós olhamos para indução de resistência, muito importante, por quê? Os fungicidas, infelizmente, eles caem em eficiência ao longo do tempo. Os fungicidas, infelizmente, selecionam organismos resistentes, e eles são muito importantes no manejo, mas tem esses desafios. Também não é barato, a gente tem dificuldade de entregar produto no bacheiro da planta, de chegar produto lá. Os produtos não circulam na planta toda, eles não são sistêmicos. Nesse cenário, nós precisamos potencializar a própria defesa da planta. Ela tem uma própria defesa da planta. E olhando o triângulo da doença, onde nós precisamos, para uma doença se desenvolver, ambiente, patógeno e hospedeiro, o mercado praticamente só olha para o patógeno. Nós precisamos olhar para a planta. E nesse cenário existe um maestro que orquestra toda a estratégia de defesa da planta, que é, por exemplo, o ácido salicílico. E o ácido salicílico, quando aplicado na planta, ele melhora a eficiência de controle de doenças, porque potencializa a própria defesa da planta, sem aplicações extras de fungicida, com o mesmo manejo que você já faz, mas incrementando um manejo sustentável. Bioinsumos são vários. Eu selecionei, por exemplo, a FBN com azospirilo, que vai entregar 30 kg de nitrogênio por hectare. Quanto nós precisaríamos de ureia para entregar isso? Qual o impacto da produção da ureia? Então, com bioinsumos que aumentam o enraizamento, entregam nutrientes, fósforo, potássio, nitrogênio, nós temos mais sustentabilidade. Então, nós precisamos entender que essas estratégias de médio e longo prazo são as mais importantes e vão nos entregar resiliência ao longo do tempo, vão nos entregar sequestro de carbono no solo, consórcio, rotação de cultura, construção de perfil, adubação orgânica de qualidade, é o caminho que vai nos entregar mais resiliência no sistema. Estratégias de curto prazo, estímulos a crescimento radicular, vai nos entregar, explorar um pouco mais aquele ambiente que a planta está inserida. Estímulos fisiológicos vão nos entregar com que a planta seja mais eficiente naquele ambiente que ela está inserida, e em paralelo a isso você está construindo um ambiente cada vez melhor. Bioinsumos são muito importantes, nós precisamos usar os bioinsumos, e o Brasil é líder mundial na utilização de bioinsumos, novas tecnologias estão vindo por aí, e realmente são muito importantes. Indução de resistência vai nos dar um controle de doenças melhor, sem o uso adicional de pesticidas. Bom, acompanhar tudo isso é meio difícil, parâmetros químicos, físicos, biológicos do solo, entender se o meu sistema está realmente sendo sustentável. Por isso,
o IBA desenvolveu a contabilidade ambiental do solo, que entende se a saúde do seu solo está indo por um bom caminho. Ou seja, se você está construindo um ambiente que depende menos do clima, se você está construindo realmente uma casa de tijolos, e quando chegar a seca, você vai ter um ambiente que suporta isso e continua com uma boa produtividade. Então, quem se interessar pode entrar nas redes sociais, no site do IBA e ter acesso a essa ferramenta. E agora eu convido os senhores e as senhoras a olharem para o futuro. Olharem para o futuro e entenderem que se nós aplicarmos em cada vez mais escala essas práticas de agricultura sustentável, onde nós poderemos chegar como país, como agricultura, e o nosso impacto no planeta e no bolso do produtor rural. Vamos olhar primeiro, entendendo as questões agronômicas. Alta produção de fitomassa, o que vai nos entregar, provavelmente, aliada a uma vida biológica ativa? Mais matéria orgânica no solo. Mais matéria orgânica no solo, o que vai significar para nós? Mais capacidade de reter água. Então, por experiência e por alguns trabalhos, eu vejo que é possível, sim, incrementar, por exemplo, dependendo do solo, 1,5% de matéria orgânica. Quanto isso vai significar em milímetros de retenção de água no solo? Eu quantifiquei ali parâmetros médios. Um perfil do solo corrigido, quimicamente, sem impedimento físico, quanto vai possibilitar que a raiz desça mais? E essa raiz, explorando mais solo, a cada 10 centímetros de solo, podemos considerar parâmetros médios, 8 milímetros a mais de água que ela vai conseguir acessar. Estímulo a crescimento radicular. Se a minha planta é estimulada a crescer, por exemplo, 3, 4, 5 centímetros a mais, quanto o meu sistema está mais resiliente? Volume de palha de cobertura. Quanto mais palha, mais produção de biomassa, nós temos menos evaporação. Quanto menos de evaporação? 6% por tonelada de palha. Então, vamos imaginar nesse cenário 1 tonelada a mais de palha por hectare. E maior taxa de infiltração no solo através de um manejo mais sustentável que cria galerias nesse solo, que tem matéria orgânica. Com mais infiltração, nós estamos mais ou menos dependentes do clima. Tudo isso junto. Nesse cenário, 113 milímetros de resiliência, ou seja, em 10 anos, levando em conta o consumo diário da cultura do milho, nós temos 16 dias a mais que a cultura do milho consegue se desenvolver melhor sem água. Então, quando falta chuva e meu vizinho vai bem e eu vou mal, ou quando tem um veranico e um sistema produtivo vai melhor do que o outro, o segredo está aí. Agora, com tudo isso, o produtor rural ganha mais dinheiro, produz mais, mas também tem uma questão importante que vem de brinde para nós na agricultura tropical, é a questão ambiental. Então, com um sistema como esse, por exemplo, utilizando adubações alternativas, se precisar incrementos de adubos minerais nós fazemos, ok, mas o que a gente consegue levar de teores, de nutrientes, via parte orgânica, com uma compostagem, com um composto feito de forma rigorosa, nós conseguimos diminuir o uso de adubos minerais, que tem o seu impacto na produção desses adubos. Utiliza-se certas quantidades de gases de efeito estufa, são emitidos, porque eles utilizam combustíveis fósseis. Quando nós incrementamos carbono no solo, e aí esse trabalho da Embrapa nos mostra muito bem isso, 13 anos de plantio direto e rotação de cultura em comparativo com um plantio convencional e sucessão. Quanto a mais de carbono? Até 1 metro de profundidade, 27 toneladas a mais de carbono no solo, sequestrando carbono atmosférico e botando no solo, aumentando a resiliência do sistema, entregando mais produtividade para o produtor rural. Melhor controle de pragas e doenças sem o uso adicional de pesticidas. Produzindo mais na mesma área, o que isso significa para nós? Produzir mais na mesma área. Menos pressão por desmatamento. Isso é super sustentável. Alta produtividade e rentabilidade. O produtor ganha mais dinheiro. O que ele faz? Contrata mais funcionários. Ele remunera melhor os seus funcionários. Esses seus funcionários vão mais ao mercado. Toda a roda da economia gira de forma saudável. Então, o que isso vai significar para nós em parâmetros de carbono? Tudo isso eu peguei parâmetros que existem na literatura. Então, considerei que nós conseguimos colocar no solo a mesma quantidade que esse trabalho da Embrapa, 27 toneladas de carbono. Considerei o que é gasto
em combustíveis fósseis, o que é emitido de carbono na fabricação de adubos minerais. E tudo isso nos entrega, por hectare, 184 toneladas a menos de CO2. Então, nós temos uma grande oportunidade na mão aqui, como setor do agronegócio, como brasileiros, como produtores rurais, como engenheiros agrônomos. Nós temos algo que ninguém tem. A possibilidade de ser sustentável ambientalmente, potencializar o resultado do produtor, diminuir a dependência do clima, fazer com que os alimentos fiquem mais saudáveis, fazer com que toda a cadeia seja beneficiada com essas nossas práticas. E é nisso que nós, o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, acreditamos. É por isso que nós trabalhamos sem radicalismos, ou seja, as ferramentas estão aí para serem utilizadas. Os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas, eles são importantes para nós. Agora, à medida do possível que nós conseguimos substituir esses insumos sem perder a produtividade, à medida do possível que nós conseguimos utilizar ferramentas que potencializam a planta sem agredir o meio ambiente, nós estamos produzindo mais. E à medida do que nós conseguimos incrementar carbono no solo, significa para nós mais resiliência e menos carbono no meio ambiente, menos carbono na atmosfera. Como nós construímos carbono no solo? Com diversidade de plantas, com alta produção de biomassa, com não revolvimento do solo, com diminuição do uso de substâncias agressivas à vida do solo, tudo isso nos entrega mais carbono no solo. Tudo isso nos entrega mais resiliência e lavouras de milho mais produtivas e menos dependentes do clima, como todos os trabalhos aqui confirmaram. E aí tem uma frase em Eclesiastes que diz o seguinte: o proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura, e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Olha só, o proveito da terra a todos pertence. Então, esse trabalho que nós fazemos, melhorando a produtividade, diminuindo a dependência do clima, sequestrando o carbono atmosférico no solo, toda a sociedade é beneficiada. O produtor rural ganha mais dinheiro. O clima mundial é limpado através dessas práticas que vão nos trazer menos emissões e sequestro de carbono no solo. E o social vai junto, quando nós temos desenvolvimento econômico, quando nós temos alta produção de alimentos e quando nós temos menos dependência do clima. Por isso, é muito importante nós cravarmos aqui a seguinte questão: o produtor rural, muitas vezes pintado como vilão, na verdade ele é o herói. E a agricultura, ela não é o problema. A agricultura, ela é grande parte da solução. Muito obrigado.